Eu acho que, talvez um pouco antes de Cairo, as sociedades tinham assim, uma preocupação de qual o tamanho da minha população. Será que eu tenho pessoas de mais? Será que eu tenho pessoas de menos? Como se a sociedade como um todo pudesse ter uma preferência sobre o número de pessoas num dado país. Na verdade, o Brasil nunca entrou muito nessa visão. Porque a outra visão que você tem que ter é o seguinte: olha, se eu dou para as pessoas informação de tal maneira que elas saibam muito bem, entendam muito bem todo o processo reprodutivo, se eu dou para essas pessoas acesso a todo tipo de serviços reprodutivos, todos os tipos de serviços de saúde reprodutiva, sexual e etc. Se eu dou para essas pessoas orientação, elas vão tomar, e elas são altruístas, elas vão tomar decisões responsáveis, bem informadas, tá certo? E aí, só depois de eu garantir para essas pessoas plenos direitos sexuais e reprodutivos, plenas condições e plena informação para exercer esses direitos, é que eu posso depois, agregando tudo isso, chegar à conclusão se a população está crescendo rápido demais ou não. É totalmente sem sentido para uma população que ainda não tem os direitos de saúde, ainda não tem os direitos reprodutivos, ainda não tem os direitos sexuais, ainda não tem a informação e a liberdade para fazer as escolhas, discutir se o tamanho da população é grande ou pequeno. Certo? E o que você vê no mundo é o seguinte: aqueles países que, como o Brasil, trabalharam em garantir esses direitos, a população rapidamente parou de crescer de uma maneira acelerada e passou a crescer a um ritmo razoável. Então, eu acho que a posição brasileira é garantir os direitos sexuais e reprodutivos, garantir a informação, garantir a orientação, e depois pensar se tem alguma coisa que está fazendo com que essas decisões responsáveis e soberanas individuais não, na verdade, levam ao que seria ótimo para a sociedade. As questões mais tensionadas a nível mundial são o empoderamento da mulher e a questão do reconhecimento dos direitos sexuais e da questão da saúde sexual. Cairo reconhece muito a questão dos direitos reprodutivos e da saúde reprodutiva, mas não faz a distinção clara entre e não dá um status adequado, a gente acredita, para os direitos sexuais e para a saúde sexual. Então, eu acho que são a consolidação e avanços de certos aspectos do empoderamento da mulher e a questão dos direitos sexuais seriam, vamos dizer, as grandes dificuldades da gente, seriam, vamos dizer, os grandes desafios para os avanços em Nova York. Recentemente, no ano passado, a gente teve uma reunião regional sobre população em desenvolvimento no Uruguai, que é um país que tem uma política de respeito aos direitos sexuais bastante avançada, onde o Brasil é signatário de uma série de avanços na área, de propostas de avanços na área de direitos sexuais e de respeito a direitos sexuais. Você pode dizer que alguns países, em certo sentido, são impulsionados pelas conferências e alguns países impulsionam essas conferências. O Brasil está mais no grupo que impulsiona essas conferências. Então, eu acredito que, em grande medida, os avanços que ocorreram no Brasil teriam ocorrido mesmo sem esses grandes acordos internacionais, embora esses acordos tenham sido extremamente importantes para o Brasil para facilitar as transformações internas no Brasil e facilitar os avanços no Brasil. Como eu estava mencionando antes, eu acho que o Brasil continua na vanguarda, a América Latina continua na vanguarda, a declaração de Montevidéu alcançada no ano passado é bastante avançada e é a posição que o Brasil vai levar em abril a Nova York. No final de semana que vem, nós temos uma reunião junto com os diversos países dos BRICS, com a China, com a Rússia, com a Índia, com a África do Sul, na África do Sul, onde nós vamos estar discutindo exatamente as questões de população e desenvolvimento e como levar isso a Nova York. E, portanto, tentando, nessa reunião na África do Sul, ser mais convincente que os nossos parceiros russos e chineses sobre
os avanços que são necessários. A posição brasileira e o sonho latino-americano é que os avanços que foram possíveis de serem incorporados por absoluto consenso na Conferência Regional em Montevidéu sejam adotados em Nova York. Então, acho que todo o trabalho brasileiro e todo o trabalho dos uruguaios e de toda a América Latina na direção de consolidar esses avanços. Em que medida isso vai ser possível, eu acho que vai depender um pouco de uma série de negociações e uma série de posições dos outros países que, nesse momento, eu acho que talvez ainda seja muito difícil de apostar.